Olá, hoje vamos conversar sobre como lidar com conflitos. Eles são inevitáveis, seja na família, entre amigos, no trabalho, até na escola. Por quê? Porque envolvem emoções. Mas podemos utilizar a chamada comunicação não violenta e melhorar muito os relacionamentos. E para saber mais sobre esse tema, recebo aqui no estúdio a Daiana Bonar, pós-graduada em mediação de conflitos, especialista em transformação de conflitos e estudos da paz. Ela também é embaixadora do Instituto de Economia e Paz e membro do coletivo CNV, Comunicação Não Violenta Brasil. Super bem-vinda, Daiana. Obrigada, Lina. Para mim, uma alegria estar compartilhando com você esse bate-papo para a gente trazer mais clareza sobre, afinal, o que é a comunicação não violenta, né? Eu vou começar te perguntando isso. Explica para a gente, inclusive para o nosso telespectador que nunca ouviu dizer sobre esse assunto, o que é a comunicação não violenta. A gente pode realmente utilizá-la no nosso dia a dia? Pode, e ela é transformadora. Comunicação não violenta é uma abordagem que nos ajuda a resolver os conflitos que vão acontecer, né? Como você mesma disse, é inevitável, é inerente às relações humanas, para que a gente possa abordá-los de uma maneira que seja positiva. Então, gente, tretas da vida, conflitos, atritos familiares, com o marido, com a esposa, na escola, vai acontecer. Então, a comunicação não violenta, ela nos ajuda a olhar para esse conflito de uma maneira que a gente tire dele um aprendizado, que a gente consiga reconectar esses laços, para que a gente consiga conversar com quem pensa diferente de nós, para a gente conseguir iniciar e se manter em conversas que são difíceis, por exemplo, né? Então, digamos que seja uma abordagem que te ajuda a resolver os conflitos. Foi muito bacana essa explicação que você deu, porque assim, uma conversa difícil, quem não as tem em algum momento da vida, não? Eu queria que você citasse alguns exemplos para a gente. Então, conversa difícil é tudo aquilo que você, especificamente, acha difícil abordar. Pode ser que para mim seja falar dos meus sentimentos, pode ser que para alguém seja pedir um aumento no trabalho, conversa salarial, feedback. Então, conversas difíceis, elas têm alguns elementos, né? O primeiro deles, como você disse, está falando sobre emoções. Então, eu tenho medo de iniciar uma conversa difícil, porque às vezes eu não sei como que eu vou reagir e às vezes eu não sei como que a outra pessoa vai reagir. Uma vez eu tive uma pessoa que fazia mentoria comigo e eu estava encorajando ela, vai lá, vai ter essa conversa difícil, vai ser importante, é uma pessoa com quem você convive, é um conflito de 20 anos, familiar, né? Os conflitos familiares são os São mais os mais difíceis, complexos, né? são mais complexos. E essa pessoa falou para mim, olha, eu tenho tanta mágoa e tanta raiva dentro de mim que eu tenho medo da minha reação. Então, às vezes a gente acha que é só sobre o outro, mas não é. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta e gestão de conflitos, um pilar muito importante é o autoconhecimento e a inteligência emocional, Lina. Uau! Ou seja, envolve então o saber falar e o saber ouvir. Com certeza. Eu vou te dizer que primeiro saber ouvir. E o que acontece? Quando tem duas pessoas em conflito, as duas querem falar, querem acusar, querem julgar a outra pessoa, né? Se você olhar, as pessoas em conflito, elas estão próximas fisicamente, mas estão ambas gritando porque elas não estão sendo ouvidas. Então, a comunicação não violenta nos ensina a sermos a primeira pessoa a ouvir. E por que isso é importante? Quando você consegue ouvir aquela pessoa que está te criticando, que está te julgando, a partir da comunicação não violenta, ela nos ensina a não ouvir as críticas. Então, por exemplo, se alguém está te dizendo que você é autoritária, dona da razão, você é mandona, se eu tomo isso para mim, eu vou ficar reativa. A comunicação não violenta me ensina que uma pessoa que está me chamando de autoritária, dona da razão, ela precisa de autonomia, de espaço, de ter vez, de contribuir nas tomadas de decisão. Então, se eu consigo ouvir as necessidades humanas e não o julgamento, eu consigo ouvir isso com muito mais paciência, né? Digamos assim. A partir do momento que eu escuto uma pessoa que está muito tensa, que está nervosa, a tendência é que esse nervosismo se esvazie, né? Então, eu crio um novo espaço para que depois eu possa ser a pessoa a ser ouvida. Então, ao ouvir, eu contribuo para que eu também possa ser ouvida. Faz sentido? Total, dica preciosa. Agora, como isso é difícil, é um super desafio, principalmente a questão que você disse, ouvir sem julgar, sem pré-julgar.
Porque a gente traz, né, uma série de considerações que eu estou ouvindo você, mas já armada aqui, ou estou muito insegura, ou estou me sentindo dona da razão. Qual que é a recomendação para a gente conseguir eliminar esse pré-julgamento que complica tanto, né, nos conflitos? Lina, essa pergunta é maravilhosa e a resposta é não tem como você se livrar dos seus pré-julgamentos. Então, a gente usa esses julgamentos como uma pista para algo que é importante para nós, tá? Tá. Então, vamos dizer que você está me chamando de egoísta, né? E eu estou aqui pensando na minha cabeça que você não faz nada e eu faço tudo sozinha. E esse pensamento de que você não faz nada, eu estou fazendo as coisas sozinhas, eu que tomo conta de tudo. Isso, na verdade, o meu julgamento sobre você é como se fosse uma fumaça, uma pista para uma fogueira, que são as necessidades humanas universais, que é um conceito da comunicação não violenta. Esse lugar nós compartilhamos enquanto humanidade. Então, isso quer dizer que eu preciso de apoio, eu preciso de parceria. Quando o meu apoio e minha parceria não acontecem, quando essas necessidades não são atendidas, eu te julgo de alguma coisa, que você é ineficiente, que você não consegue, que eu estou sobrecarregada aqui de alguma forma. Então, faz sentido essa dinâmica de eu uso o julgamento para entender o que realmente importa para mim e eu comunico isso? Com certeza. Agora, nesse processo, Daiana, tem aquela questão assim de eu não saber ouvir não? Como é que eu lido com isso, né? Não saber ouvir ou não saber falar não, né? Porque o não, essa dinâmica do sim e do não é muito importante nas relações, porque o não, ele delimita fronteiras de um relacionamento saudável, né? Tá. Então, quando eu digo não para uma pessoa, eu estou dizendo sim para mim, né? E da mesma maneira, o não que eu estou escutando de uma pessoa é o não que ela está dizendo para ela. Então, hoje mesmo, eu estava precisando de ajuda de uma amiga que tem um carro grande para deslocar areia e tal. Como eu já sei dessas relações do não, o meu pedido para ela é assim: olha, estou precisando de uma ajuda. Eu sei que às vezes, desconfortável. Eu queria saber se você pode emprestar o seu carro. Mas se você não puder, tudo bem, eu continuo te amando mesmo assim. Então, o não para mim não é uma questão. Então, se eu estou disposta a receber o não das pessoas, o relacionamento ele é muito mais real, ele é mais orgânico, né? Quando eu tenho receio de dizer não, eu acho que eu não posso dizer não para ninguém, ou não posso ouvir não de ninguém, isso fica quase que uma relação de controle, né? Então, quando eu peço um favor, pode me ajudar na mudança? E minha amiga diz, cara, não, não posso. Ela não pode porque ela está valorizando o tempo dela, o descanso dela, ela está investindo energia em outras coisas. Então, não que você ouve de alguém, é o sim que essa pessoa está dando para algo que é importante para ela. Faz sentido isso? Nossa, que dica bacana, porque em geral, quando a gente pede algo para alguém, seja no trabalho, seja na relação amorosa, familiar, entre amigos, como você citou, a gente tem a predisposição de querer ouvir, sim, eu posso te ajudar, sim, eu posso lhe atender. Inclusive, quando a gente ouve não, há uma predisposição também da gente falar assim, puxa vida, mas eu fiz tanto por essa pessoa já, como é que ela me recusa isso? Exatamente. E esse seu comentário é muito bom, Lina, porque a comunicação não violenta, como construção de novo paradigma, a gente está quebrando com o paradigma de culpa, medo e vergonha. Então, quando eu faço isso, poxa, mas eu fiz isso, eu emprestei o carro, eu te ajudei na mudança, eu faço tudo por você, agora você não vai fazer? Então, eu estou criando a motivação para que essa pessoa me ajude por um sentimento de culpa, né? Eu estou te mostrando, olha só. Então, ela vai agir a partir da culpa. No paradigma da comunicação não violenta, eu estou vindo a partir da colaboração, um termo que a gente usa de nutrir a vida, de empatia e de compaixão. Então, eu quero que essa pessoa me ajude porque eu quero que genuinamente ela queira colaborar comigo. Eu não quero que ela faça isso porque ela se sente culpada, com medo da minha autoridade, né, de alguma forma, se for um funcionário. Por isso que eu deixo o não como uma opção. Então, se essa minha amiga quiser me ajudar, eu sei que ela vai estar me ajudando de coração, porque ela quer contribuir com algo que eu estou fazendo. Por isso que a gente tenta sair desse lugar e eu deixo o não, quando eu faço um pedido, eu deixo o não como uma possibilidade. E existe uma diferença entre pedido e exigência. Tá. Exigência, quando eu faço um pedido e eu não aceito o não como resposta. Se eu receber o não, eu vou ficar brava, chateada, decepcionada, né? E o pedido, não. Quando eu faço um pedido, eu estou disposta a ouvir não.
Só que às vezes o pedido está disfarçado, né? Eles se confundem aí dentro da gente quando a gente pede alguma coisa. Olha, você disse coração, né? Na comunicação não violenta, a gente bota o coração em jogo nos relacionamentos, nas nossas conversas. Para o bem e para o mal. Quer dizer, para a gente reagir de uma maneira até violenta, agressiva, ou para a gente acolher de uma maneira muito mais empática. Sim. Tua recomendação com o coração aí nesse processo? Olha, a gente vive numa sociedade onde é meio tabu falar de sentimentos, né? Onde as pessoas não podem chorar. Se alguém começa a chorar, automaticamente outra pessoa vem falando, não chora não, não precisa chorar não, né? Uhum. As pessoas têm uma agonia de ver outra pessoa chorando. E eu falo, chora, deixa a pessoa chorar. O chorar, demonstrar emoção, acalma, alivia a dor, facilita lidar com as coisas, né? Então, criança, então, coitada das crianças, não pode chorar nunca. Então, isso demonstra né, uma forma de pensar que parece que as nossas emoções não podem existir. Manifestar raiva, então, é quase falar um palavrão, né? Então, é importante a gente saber que as emoções fazem parte de sermos humanos e que sentimentos que não são expressados em uma conversa, eu não digo que eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou triste, eu não gostei daquilo, se eu não consigo expressar com palavras, os sentimentos se infiltram na conversa, eles vão estar lá. É importante saber disso. Não existe não tem sentimento, existe sim, tá? Então, o que acontece? Você vai revirar os olhos. Aham, tá bom. Ai, lá vem você. Eu vou usar de ironia, de deboche, de sarcasmo, eu vou bater na mesa, eu vou franzir meu senho, porque a gente não tem como não ter emoção. Então é importante saber disso, que a maneira mais sábia de lidar com as emoções é mostrar que elas existem de maneira que seja saudável, né? Não é agora, tô com raiva, vou dar um soco na cara. Não, você vai assumir que está com raiva, perceber a sua raiva e só ao ter consciência sobre as emoções que você consegue controlar o seu comportamento. Então, a emoção a gente não controla. O que a gente controla é o que fazer com elas. Então, negar que elas existem é o pior caminho possível. Adorei essa dica e vou querer conversar com você no nosso próximo bloco com exemplos práticos, tá bom? Claro, vamos lá. E você não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.